Boa noite a todos. Seja uma noite inspiradora para nós. Que saiamos daqui dentro de alguns minutos, com muita paz, muita vontade de viver, encarar a vida, o mundo lá fora, superarmos as nossas limitações e seguirmos adiante. Vamos elevar nesse instante o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai que derrame sobre cada um de nós a sua paz, a sua serenidade. Que possamos refrear as nossas paixões e possamos acender em nosso íntimo a chama do amor, a luz da paz. E que a levemos conosco em todos os instantes da nossa vida. Que aonde houver a necessidade da palavra amiga, possamos estar ali acolhedores a distribuir o que o outro necessita. Se é de um ombro amigo, que estejamos a postos. Se é da caridade, que não nos furtemos ao trabalho bendito de ajuda ao semelhante. Que hoje e sempre a paz de Deus more dentro de cada um de nós. Mas essa paz é ativa. Essa paz nos dá força para modificarmos para melhor o nosso mundo. Ajudarmos aqueles que estão à nossa volta. Perscrutarmos o nosso íntimo. Modificarmos a nossa essência. Que hoje e sempre estejamos voltados ao bem, que possamos olhar para dentro de cada um de nós, reconhecer nossas limitações e corrigi-las. Que Deus inspire-nos, que Jesus seja o nosso modelo, o nosso guia, e que perseveremos no bem, hoje e sempre. Que assim seja. Vou ler para vocês um pequeno trecho, depois nós vamos comentar sobre essa leitura. Chama-se o efeito da cólera. É uma passagem simbólica, pequenininha, que está no 47º livro, psicografado por Chico Xavier, chamado Pai Nosso, do Espírito Meimei. E fala justamente sobre a cólera. Então narra essa pequena historinha. Um velho judeu de alma torturada por pesados remorsos chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O Mestre Divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado
soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu, muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje, isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Essa é uma pequena historinha que está, como eu disse há pouco, contida no livro Pai Nosso do Espírito Meimei. Essa psicografia é de 1952, ele foi editado em 1952. Bom, por que eu trouxe essa história à tona? Hoje em dia, ainda é muito comum no nosso meio as pessoas morrerem de medo de irem para o inferno. Talvez na doutrina espírita o esclarecimento já se faça mais claro para muitas pessoas, mas para o espírita o medo é ir para o umbral, que não é muito diferente. Porém, ainda dentro de cada uma das pessoas há aquele medo constante do inferno. E há aquela ânsia também pelo céu. Quem não gostaria de viver na glória do reino de Deus, nas maravilhas que nos foram anunciadas, naquela paz constante, junto a pessoas benéficas, pessoas de grande coração, de grande amor? Quem não gostaria de vivenciar neste reino de paz e de luz? Porém, o medo maior de todos é justamente de ir para o inferno. Pessoalmente, eu não gosto de abordar esse tema, porque inferno significa sofrimento, dor, aflição, perda. Mas há de salientar, esclarecer uma coisa muito importante para nós. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: aonde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos da Codificação nos esclarecem: as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Aí, se a gente for levar o pé da letra, a gente vai puxar lá nos nossos arquivos para ver se encontra essas leis. Se nós conhecemos essas leis, e muitas vezes nós ignoramos totalmente. Então, como que a resposta é nos dada dessa forma? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, vamos pensar da seguinte forma: nós somos uma enorme construção. Nós temos o dia a dia para trabalhar. Nós temos o nosso dia a dia para planificar a nossa edificação, erguer as paredes sólidas,
colocar sobre este um telhado que nos abrigue, dar toda a comodidade e beleza para o lar aonde vamos adentrar. Metaforicamente, estamos construindo a nossa vida. Só que essa construção não se faz de tijolos nem argamassa. Se faz de ações, de pensamentos, de avanços no campo intelectual e de outros avanços no campo moral. E a partir do momento que as nossas ações se pautem no bem, estamos fazendo as boas construções. Estamos edificando sobre a pedra sólida, que fará com que a nossa morada não desmorone. Mas e quando nós construímos no terreno das ilusões, no terreno arenoso, e as nossas paredes se tornam frágeis? O que seria isso? Seriam os nossos maus procederes, as nossas más ações, os nossos equívocos. E levarão-nos os equívocos, as maldades, as displicências ao inferno. Uma outra pergunta que nós sempre fazemos no Centro Espírita, principalmente nos nossos cursos, é onde se encontra o Reino de Deus. Muitos pensam que o Reino de Deus é uma região geográfica, no espaço, aonde nós vamos desencarnar e vamos para lá, viver eternamente, como se fosse um céu, não é? Esse reino. Mas ele existe dessa forma como pensamos? Sabemos que esse reino, tão falado, tão propagado na época do Cristo e até os dias atuais, se encontra dentro de nós. Assim como o céu, o inferno também se encontra dentro de nós. Resultado das nossas construções. Vejamos se é verdade isso. Vamos pegar uma pessoa, um malfeitor, que desde sempre pratica maus atos, agride ao semelhante, apropria-se indebitamente do que não lhe pertence, escraviza pessoas, potencializa suas paixões e não faz nada pela coletividade, muito pelo contrário. Escraviza tantos, subjuga outros em seu benefício. O que essa pessoa está fazendo? Está construindo no seu íntimo o seu próprio inferno. Por quê? À medida que avança, e todos nós avançamos na escala do progresso, nós vamos nos dando conta dos nossos equívocos. A nossa consciência começa a despertar. E ela começa a cobrar cada ato, cada palavra, cada gesto que fizemos de uma maneira equivocada. E essa consciência nos cobra ajuste. E esse ajuste é dado da mesma forma que nós fizemos o mal, nós temos que voltar e corrigir. Então, aquilo que semeamos, iremos colher. Então, se fizemos uma má semeadura, com toda certeza, haveremos de colher aquilo que semeamos. E isto constitui-se uma dureza muito grande, que pode ser aquilatada ao que? A um inferno.
Muitas vezes as escolhas equivocadas vão nos trazer reminiscências dolorosíssimas e a nossa consciência ansiará pelo reajuste. Quantos se descambam pelo caminho do suicídio, desconhecendo o que lhes espera às portas do sepulcro. E quando acordam do lado de lá e notam que não morreram, porque o espírito não morre jamais, o que acontece? A sua consciência desperta para o equívoco, para o erro grotesco, para aquelas pessoas que ele ferira com esse pensamento egoísta e fútil. Ele anseia, cobra o reajuste. De uma forma tão grandiosa, tão forte, que não importa como, ele aceita renascer aqui nesse plano Terra para corrigir os seus equívocos. E as partes lesionadas pelo suicídio vêm com ele junto ao corpo físico. Muitos nascem atrelados a uma cama, nascem na idiotia, nascem com problemas físicos terríveis, que constitui-se um grande tormento, que poderíamos aquilatar a um grande inferno. Dor e sofrimento, do começo ao fim, para corrigir um ato tresloucado. E eu pergunto, aonde está a lei de Deus? Está aí, corrigindo aquilo que nós erramos, dando-nos a oportunidade de recomeçar hoje e sempre, ininterruptamente, e não importa quantas vezes erremos, tantas e tantas outras oportunidades se nos serão dadas para que corrijamos. Porém, enquanto esse acerto não é realizado, o inferno que tanto nós temos medo estará morando na nossa própria consciência. Se tem o caso de um suicídio, mas isso se faz em todos os setores da vida. Quantas e quantas pessoas, isso é muito comum nos dias atuais, quantos filhos que tratam muito mal os pais, tratam com desprezo, tratam como se fossem empregados, escondem-nos dos amigos, da sociedade, como se tivessem vergonha dos pais. E são pessoas tidas na nossa sociedade como normais. O tempo passa, os pais envelhecem, merecem o cuidado agora dos filhos. E começa a retificação aí, no carinho que não doamos lá na juventude, em idade mais madura, haveremos de doar. Os pais seguem um caminho da vida além túmulo, e os filhos ficam. E os filhos têm outros filhos. E agora começam a sofrer, muitas vezes, do mesmo mal que provocaram. Vejam que a lei não vem como punição, mas o mal muitas vezes acontece ao nosso redor para que nós consigamos enxergar o mal que jaz dentro de nós e que nós não notamos. Então, às vezes, na figura de um filho arredio, mal educado, ingrato, nós vamos ver nele aquilo que não conseguimos ver em nós mesmos. E outras vezes, quando nossos pais partirem,
a dor da solidão nos assolará e nos assombrará. Quantas vezes haveremos de notar esse vazio imenso em nosso peito e vamos lembrar do passado, da oportunidade grandiosa que tivemos de viver bem, de sermos felizes, de sermos unidos, de criarmos uma história maravilhosa e desprezamos, relegando muitas vezes nossos pais à solidão do seu próprio lar. Nós, filhos, que não conseguimos nem aquecer o coração materno. Será que, no decorrer da nossa vida, haveremos de ter aquele céu tão almejado junto de nós, em nossa consciência? Com toda certeza não. Pois todo ato que destoa do que é benéfico e salutar nos assombrará. Todo erro que praticarmos pela nossa covardia ou pela nossa imprudência, nossa consciência assim nos cobrará. E os males, porventura, virão com o tempo. A vida nada mais é que um grande educandário. Esse planeta já deixou de ser aquele cárcere violento de muitos séculos atrás. Hoje se constitui mais escola do que cárcere. Temos mais liberdade de agir e de conduzir nossos passos. Mas não temos ainda a maturidade suficiente para dar um rumo seguro ao nosso caminhar. E isso fará com que nós nos aportemos ainda em caminhos obscuros. Dor, remorso, sofrimento ainda nos assolarão pela nossa imaturidade, ingenuidade ou ainda primitivismo, nossa maldade que está intrínseca em nosso ser. Nós, na doutrina espírita, aprendizes ainda do caminhar da Boa Nova, ousamos levar adiante, mesmo com as nossas deficiências, à luz da doutrina, para que todos possam se inspirar na realidade que nos cerca. Não é hora mais de cometer erros tão infantis. Nós não somos mais aquelas criancinhas espirituais que antigamente guerreavam por aí por qualquer coisa, que espalhavam a sua covardia em forma de agressão física para todos os lados, que cultivava a maledicência, a mentira, para se beneficiar desse artifício. Nós não estamos mais nessa condição. Estamos numa condição em que nosso espírito já acordou para a realidade da vida, que anseia pelo caminho correto a seguir, anseia por esse céu e compreende já que esse céu que tanto almeja só se consegue com dedicação, com esforço, com reforma íntima, com a melhoria do seu intelecto e com a prática do amor ao próximo. Se buscamos, de alguma forma, a felicidade, e isso é natural, é normal de todo ser humano, que possamos compreender que nos caminhos tortuosos da vida,
por mais belos, por mais atraentes que sejam, estes caminhos não nos satisfarão. O que vai nos satisfazer é a nossa superação, é o nosso suor, é o nosso trabalho, é a nossa determinação, é a nossa melhoria íntima. Veja no caso dessa pequenina história. Esse ancião, ele compreendia que Jesus era um ser divino, muito acima de qualquer um daqueles seres que ali povoavam, que ele tinha o poder de curar, que ele poderia curá-lo, sim, e tal o fez que saíra dali restabelecido. Mas na primeira oportunidade, desferiu toda a sua cólera, todo o seu amargor, todo o seu rancor, desprezando o próximo, como se este fora absolutamente um nada. Como esperar um céu se dentro de nós carregamos um verdadeiro inferno? Como conviver em paz se nós não toleramos a mínima diferença entre nós e o próximo? Como viver de uma forma inteligente e saudável se não compreendemos que outros ainda são simples e ignorantes e que precisam do nosso concurso para compreenderem, para aprenderem e para melhorarem? É necessário que a cada dia nós façamos a nossa lição, exploremos o nosso mundo íntimo, que vejamos aquilo que precisamos corrigir, que entremos nesse cenário interno, particular de cada um, e assinalemos nele as belas paisagens ou as paisagens monstruosas. Que retifiquemos aquilo que dá pinceladas descoloridas, acinzentadas nessa paisagem interior. E que venhamos a construir uma nova atmosfera, um novo horizonte de cores mais vivas e belas, que representam os bons sentimentos que estamos a desenvolver. Céu, inferno, na figura de uma punição ou de um mérito, é pura alegoria para um estado de espírito. Podemos ter tudo nessa vida e sermos infelizes. E podemos ter nada nessa vida e sermos plenamente felizes. Qual a diferença? A diferença é que o bem, o amor, esse reino dos céus que tanto almejamos, ele é construído dia a dia e deve ser construído no terreno sólido. E esse terreno sólido se chama cristianismo. Se não embasarmos nossos atos no cristianismo, no bem, no amor ao próximo, no respeito, na fraternidade e por aí vai, não teremos bases sólidas e tudo rui a um menor de sabor. E quando construímos a nossa morada interior nas aquisições efêmeras da ilusão,
já sabemos o que nos aguarda. Toda ilusão gerará posteriormente uma desilusão. Quando acordarmos para a realidade que nos cerca. Então, se queremos que o nosso mundo íntimo esteja aplumado, alinhado, que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, que façamos a nossa lição diária, que é, a cada dia, colocar um pequeno tijolo na construção da nossa vida. E esse pequeno tijolo chama-se amor, benevolência, caridade, ação no bem. Podemos estar no céu, em qualquer lugar que estivermos. E podemos estar no inferno, estando também em qualquer lugar que estivermos. A escolha é somente nossa. Que possamos refletir muito sobre isso. Refletir sobre o que queremos. Refletir sobre o estado de espírito que carregamos hoje. Se estamos contentes com o que somos, com o que temos, com o que vivemos. O que podemos fazer para melhorar? O que podemos fazer para aperfeiçoar? Ou se estamos contentes na ilusão que nos cerca? Lembro que toda ilusão é passageira. A realidade sempre vai se abrir aos nossos olhos, mais cedo ou mais tarde. Que estejamos preparados para a luta e embate da vida. Escolhamos o bom caminho. O roteiro já nos foi apresentado. É o Evangelho, é a Boa Nova. Cabe a cada um de nós seguir esse roteiro e sermos felizes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.